notebook maravilhoso, com pessoas tão bonitas. Estamos começando o programa, né? Que deu para você contextualizar um pouquinho e acompanhar o que foi esses vários capítulos da série Eros. Boa noite, Rafa. Eu comecei até a sentir saudade, porque a gente vai olhando as fotos, a gente vai começando a sentir saudade, né? A gente passou muito rápido, a gente tá no último episódio da série. 7º capítulo da série Eros. Vamos falar hoje sobre a cultura do descarte. E claro que a gente vai terminar em alto e bom tom, porque afinal de contas merece, depois desse caminho que nós percorremos aí, explorando a riqueza da teologia do corpo. E a gente começa o programa, além de te contextualizar, a gente também começa agradecendo e mandando alguns alôs, né, Rafa? Vou deixar você primeiramente fazer esse cumprimento e essa dica aí, né, afinal de contas. Hoje eu quero agradecer a loja Canção Nova, gente, com esse lançamento de um conjunto Nossa Senhora das Graças. Lindo, você pode adquirir, é só entrar na nossa loja.cançãonova.com. Você vai estar bem vestido, vai arrasar aí onde você for. Tem para todo lugar, né? E se você quiser mais vestuário, pode ir lá que tem muitas novidades, muitos lançamentos da nossa loja. E você, Thiago? Legal. Hoje eu quero mandar um abraço muito carinhoso para a comunidade Colo de Deus. Esse final de semana eu estive lá, né, na conferência para líderes católicos. Foi uma experiência incrível, né, com o título Inconformados, a conferência Inconformados. Eu tô com a camiseta aqui, ó, da Colo de Deus. Eu vou virar aqui respeitosamente de costas para você ver, ó, que bacana. Muito legal, viu? Muito legal. Inconformados, somos mesmo. Não nos conformemos com este mundo, viu? Então, um grande abraço para a comunidade Colo de Deus. São irmãos muito caros e com certeza vamos ver muitas coisas em Deus. E fica a dica também, se você quiser adquirir, você pode entrar lá para Colo de Deus e também adquirir a sua camiseta, que com certeza se você é um inconformado, vai combinar muito bem com você, beleza? Abração a toda a Colo de Deus. Bom, e vamos lá então, né, Rafa? Afinal de contas, essa série toda foi marcada por presentes, porque todo o programa teve presente. Quem interagiu, concorreu. Exato. E hoje não poderia ser diferente, né? A gente tem um livro muito legal aqui. Tudo a ver, inclusive, né? Tudo a ver com o tema O Brilho da Castidade. Tiago, até peço para você entrar aqui, ó, no nosso feed. Claro que você faz, eu obedeço, Rafa. É claro. Olha aqui, esse livro maravilhoso do professor Felipe Aquino. Hoje, se você interagir com a gente, você vai ganhar esse livro, gente. É fantástico, tem tudo a ver com o tema Teologia do Corpo. E você que já ganhou, também pode interagir. Quem sabe hoje você ganha de novo, né? E também tem aquelas pessoas que são os nossos divulgadores, que também vai marcando aquele amigo. Olha, hoje o programa está fantástico. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre cultura de descarte, se já te interessou, pode ser que também tenha uma pessoa que precise aprender um pouquinho mais sobre o assunto. Então, vai lá no feed, deixa a sua resposta e marca mais alguém. Tá aqui, ó, já o card para você poder interagir. Já tem alguns comentários aqui. Então, se fosse você, não perderia tempo. Cultura do descarte, o que sexo livre, divórcio, aborto e eutanásia tem a ver com isso. Fala aí, deixa o seu comentário, como bem disse a Rafa, marque os seus amigos e concorra aos nossos livros. Quase rimou, né? Quase rimou, né? Bom, e claro, já nós vamos receber os nossos convidados, mas quem a gente recebe primeiro é ele que marcou presença em todos os programas aqui, querido Padre Diego. E a gente vai para a primeira parte da nossa videoaula de hoje. Episódio 7, Teologia do Corpo e Cultura de Descarte. À medida que nós desfiguramos o amor humano conforme o plano original de Deus para nós, a união matrimonial vai perdendo a sua força. São Paulo, inclusive, fala, o amor de Cristo nos impele. Se nós não vivemos um amor à imagem do amor de Cristo, nós perdemos aquela força impulsionadora. Perdendo a força impulsionadora, vamos nos enfraquecendo. À medida que vamos nos enfraquecendo, vamos desistindo da caminhada. Tendo sabido o que é o amor, conforme o plano de Deus, nós vemos que é justamente a força do amor que vai proteger a união e a procriação entre homem e mulher. É o amor e a sua força que vai proteger marido e mulher da concupiscência. É sempre o amor. E o amor é, então, essa força para afastar aquela família daquilo que não é o plano de Deus para eles.
E isso nos diz São João Paulo II na Catequese 127. Ele diz assim: chamamos responsáveis a paternidade e a maternidade que correspondem à dignidade pessoal dos cônjuges como pais, à verdade da sua pessoa e do ato conjugal. À medida que dom e responsabilidade caminham juntos, como falávamos no último episódio, a responsabilidade vai fazendo com que homem e mulher tenham consciência da vocação que eles carregam no seu coração, no seu corpo, na sua carne, de exprimir, de expressar aquilo que é o amor divino. Sendo amor esse divino, eles então vão assumir a consciência da dignidade pessoal de cada um, da união dos dois e também dos próprios filhos. O que acontece quando nós separamos amor e responsabilidade? O que acontece quando nós separamos aquilo que é unitivo daquilo que é procriativo? Nós temos, em primeiro lugar, a desvalorização do sexo. A revolução sexual e tantas ideologias trabalharam justamente para tentar fazer com que o sexo fosse algo mais valorizado, mais difundido. Mas a difusão do ato sexual fez com que justamente a sexualidade fosse desvalorizada. Outra consequência dessa divisão entre amor e responsabilidade é a vulgarização da mulher, que vai cada vez mais sendo apenas um objeto para a sociedade. Depois, a objetificação da própria pessoa como um todo, homem, mulher, família, filhos, gerando inclusive uma mentalidade contraceptiva, como nós falávamos. Resumo da ópera: perde-se a lógica do dom, perde-se a lógica do próprio amor. A lógica, porém, que perde o amor dá mais um passo. E agora, além de ser posse, nós agora queremos viver o descarte. Gerou-se então a cultura na qual nós vivemos. As consequências que uma cultura de descarte, com uma mentalidade de descarte, trazem para nós são o sexo livre, porque, afinal de contas, eu posso descartar o meu parceiro sexual. Depois, o próprio divórcio, porque eu posso descartar, inclusive, meu marido, minha esposa. Eu posso descartar, inclusive, uma pessoa causando o aborto. Eu posso descartar uma pessoa já idosa através da eutanásia. Parte 2 da videoaula, então fica ligadinho com a gente, mas antes da gente conferir, quem vem pra cá são os nossos convidados, sabe? Que eu tenho a honra aqui de receber, deu várias voltas aqui, não sei porquê. Vem pra cá, seja muito bem-vindo. George, já figurinha conhecida aqui, coisa boa, seja muito bem-vindo. E Guilherme, que bom tê-lo aqui mais uma vez, né, Guilherme? Afinal de contas, você já esteve no Revolução Jesus há um tempo atrás. Já estive. Você era um menino, né? Alguns anos, né? Porque não tinha barba. Mas já não era tão menino mais. Faz muita diferença, né, a barba no homem. Quando tira, fica... Claro, eu se tiro, fico parecendo 7, 8 anos. O pessoal fala, todo mundo fala mesmo. Engano bem. Ninguém vê, mas que bom. Primeiramente, bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, Eu que agradeço Guilherme. o convite, é um prazer. Que bom. E você como convidado hoje, né, Jorge? A gente tem que acolher você também, né? meu cantinho ali de João Paulo II Desapega, vem pra mesa. desapega e vem Eu tô pra quase mesa. voltando pra lá, né? É, daqui a pouquinho chega lá, mas que bom, né? Terminar essa série, depois desse caminho percorrido, né, Rafa? Foram 6 capítulos, chegamos no 7º capítulo. Mas antes da gente adentrar, propriamente dita, na temática, Guilherme, conta pra gente como é que você encontrou a teologia do corpo e por que nela vislumbrou, o que você vislumbrou nela, aliás, e por que te chamou tanto a atenção a ponto de você se aprofundar nessa realidade? Sim. Eu fui encontrado por ela, Thiago. Eu dediquei um ano da minha vida, em 2005, a ser missionário. Eu deixei o que eu estava fazendo aqui e fui dedicar um ano à missão na Austrália, fui para a Austrália. Eu fui até um pouco arrogante, achando que ia ensinar muita coisa lá, né? Mas o Espírito Santo daqui é o Espírito Santo de lá, e ele já tinha fazendo coisas maravilhosas lá também. E quando eu cheguei lá, a realidade missionária era de pessoas muito bem formadas e que usavam inclusive a teologia do corpo na missão, de evangelizar os jovens, né? E eu fui ficando encantado com aquilo sem saber direito. Falei, mas deve ser alguma coisa que eu já conheço, né? Todo arrogante, eu devo conhecer isso aí por outro nome, mas não conhecia.
E aquela pedagogia da teologia do corpo foi dando sentido para várias coisas que eu já estava buscando viver, né? Às vezes não entendia bem o sentido, não entendia bem o porquê, não entendia bem a arquitetura desse plano divino para o amor humano, né? E a teologia do corpo trouxe isso, esse entendimento do que é esse grande plano divino para a nossa vida, para a sexualidade humana, para o relacionamento homem e mulher, né? E claro, eu como, na época, jovem de 24, 25 anos, isso ressoou demais no meu coração, né? Na minha vocação, no meu projeto de vida, né? E com isso eu cheguei e voltei para o Brasil. E por que as pessoas não estão falando da teologia do corpo aqui, né? Eu não sou a melhor pessoa, eu não sou o mais formado para isso, não sou o maior conhecedor, mas se não tem ninguém falando, eu preciso falar, preciso dar um testemunho disso, né? E acabou que Deus usou dessa experiência para ajudar um pouquinho a disseminar a teologia do corpo aqui no Brasil, né? E acabei me apaixonando, né? Porque também a gente acaba se envolvendo, né? Acaba sendo o primeiro a ser beneficiado, né? Atinge Primeira gente, a nossa mesmo, vida, né? E isso que é bonito. Aí você foi esse caminho. compartilha. Vai vendo o propósito de Deus, né, que levou você até a Austrália para conhecer, para trazer o projeto para cá, né? Justamente. Tudo tem a mão dele que vai conduzindo. Quem sabe como muitos agora, né, Rafa? Pode ser que você esteja tendo o primeiro contato, né, com a teologia do corpo nesse programa ou nessa série. Então aqui está um testemunho vivo, né, de alguém que foi encontrado pela teologia do corpo e os benefícios que escolheu de tudo isso. Então vale a pena sim aprofundar, porque o nosso intuito aqui, né, doutor Jorge, não é nunca esgotar esse assunto, afinal de contas a gente não conseguiria. Mas sim de provocar para que a pessoa possa buscar, possa se aprofundar, né? E graças a Deus hoje tem muita literatura que colabora até a forma de você conseguir ler e conseguir extrair melhor da teologia do corpo, né? Exatamente, porque assim, a gente até conversava um pouquinho ali atrás, antes, né? A teologia do corpo, ela tem uma data marcada, né? Ela trata de assuntos que aconteciam ali, na época que João Paulo II estava vivo. Mas a gente consegue aplicar ela em todas as esferas, de acordo com a realidade que a gente vive hoje. Então, muitos assuntos que João Paulo II não citou nas catequeses, porque de fato não existiam, né? Mas que são muito bem aplicadas a partir dos ensinamentos, das diretrizes, dos critérios, né? Que muitas vezes João Paulo II usa esse termo nas catequeses, dos critérios que nos levam a uma ética cristã aplicada na relação do amor humano. Então, quando a gente consegue interagir, né, a teologia do corpo, ora com a psicologia, a gente teve a presença aqui da Rafa, a outra Rafa, né? Não essa daqui, mas a Rafa, psicóloga. Nós tivemos, dá para fazer também com antropologia. Então, existem várias ciências da própria bioética, né, que João Paulo II fala, dá um pontapé um pouco ali na teologia do corpo, a gente consegue aplicar e trazer para a nossa vida hoje, nas redes sociais, para coisas que estão no nosso dia a dia, com coisas atuais, que a teologia do corpo consegue ter esse caráter daquilo que ela tanto falava, que é esse caráter de eternidade, né? Vai passando e vai transformando a nossa vida. E vai trazendo à luz, né, muita situação que a gente vai vivendo hoje, diante da realidade. Nós vamos falar sobre o tema cultura, né, do descarte. É algo muito atual. E já começando, né, já lançando aqui o tema na mesa, nós estamos acostumados a descartar muita coisa, né? Um objeto, um celular, tudo que a gente tem, a gente quebrou, a gente já não se preocupa mais em arrumar. Só que hoje a gente vê uma cultura que a gente leva para as pessoas, né? Hoje eu uso a pessoa e ela não me serve mais, eu descarto ela. Como que aconteceu esse passo da gente começar a fazer com as pessoas aquilo que a gente fazia com as coisas? Eu acho que o grande destaque que o João Paulo II fala é da questão da dignidade da pessoa humana, né? Então, quando você perde no outro essa questão do mistério, de algo que, não só algo, mas como alguém que foi criado por Deus e tem a presença de Deus ali nele, você acaba transformando aquilo que ele fala de uma objetivação, né? Você vai tornando o outro como objeto. Então, existem facilidades na nossa vida. Se eu quebrar esse copo aqui, eu posso acessar um site, comprar alguma outra coisa. Então, também essa cultura que foi sendo estimulada do próprio consumismo, da própria facilidade que hoje nós encontramos nas redes sociais, de uma forma geral, ampliou essa noção de que, se eu não enxergo o outro como uma pessoa, ele é meu objeto, né? Como o Padre Diego falou, que antes a gente tinha posse daquele objeto, né? Era o meu marido, a minha esposa, o meu, e depois pode ser descartado. Agora é meu, mas agora eu não estou mais afim, vou para outro, e assim a gente perde essa noção de que o outro é alguém. O outro é só mais um objeto que está ali fazendo parte da minha coleção diária, algo nesse sentido. E é tão forte, né, Guilherme, porque além de falar do descarte, que já é uma palavra forte quando a gente vai aproximando isso do ser humano, quando a gente fala cultura do descarte,
essa ênfase, né? Cultura do descarte quer dizer que a coisa ela vai se entranhando, né? Está enraizada já, né? Isso, e aí a coisa fica muito mais séria, né? Sim. Eu vejo a gente falando de cultura do descarte, até citando o Papa Francisco, né? Mas eu vejo como uma faceta de algo que a gente até já ouviu na própria Canção Nova muitas vezes, falar da cultura da morte, né? Algo que tem se enraizado realmente, mas o Papa João Paulo II, quando ele fala, por exemplo, do utilitarismo, né? Ele já denuncia um aspecto, né? um sintoma dessa cultura da morte, que a gente olhar para as pessoas e enxergar nelas um meio, não um fim, né? Ela serve, ela tem valor na medida em que ela é um instrumento para alguma coisa, ela me serve para ser usada por algum motivo, né? Mas onde isso é diferente? Quando que as coisas não são assim? E aí o Jorge citou algumas ciências, aí, mas se a gente olha para a sociologia, por exemplo, a estrutura da sociedade hoje, a gente vai ver que os grupos primários, onde as coisas não eram assim, os grupos familiares, a nossa família, é onde a gente dá valor para as pessoas pelo que elas são. Né? O vô está lá, o vô às vezes já está caduco, já não lembra das coisas, dá trabalho, mas é o vô. Você não vai substituir o vô, né? E que bom que quando a gente tem na família esses laços que dão valor pelas pessoas pelo que elas são, né? Ao contrário, a gente tem visto na sociedade muitos grupos, os chamados secundários, em que as pessoas têm valor só por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas produzem, por aquilo que elas rendem, por aquilo que elas sabem. E aí, de repente, se não serve mais, você substitui. Né? Tira daquele cargo, tira daquela posição, ó, legal, muito obrigado, você não serve mais. Agora, na medida em que a gente traz essa dinâmica dos grupos secundários para dentro das nossas famílias, da nossa igreja, a gente não percebe que a gente vai deixando isso aí se enraizar, contaminar os nossos laços, né? A gente vai desestruturando a sociedade. Né? Então, a gente tem que resgatar essa cultura na nossa família, né? De dar valor para as pessoas, dar valor por aquilo que elas são. O valor delas está na dignidade da pessoa humana que o Jorge colocou, né? Não nas funções, não nas habilidades, né? Não no sucesso ou no fracasso, mas é intrínseco, né? No valor que ela é um filho e uma filha de Deus. Né? Isso é tão sério, porque a coisa vai sendo incutida de maneira muito sutil, né? A ponto de, por exemplo, você parar e perceber, aqui a gente chama atenção a isso, diante de uma situação que acontece, mas realmente tal pessoa está sofrendo, então quem sabe é melhor acabar com o sofrimento dela. São discursos assim que vai se enraizando, que vai sendo reforçado e que quando a gente percebe, a gente de fato está sendo influenciado pela cultura do descarte. Porque assim, gente, a gente até falava aqui antes de começar o programa, né? Bastam alguns, não precisa nem de discursos longos para que a gente possa já desconstruir uma ideia absurda. Gente, isso é um copo. Eu sou uma pessoa. Isso não tem alma, né? Isso aqui não pensa. Então assim, eu descarto. Mas uma pessoa não, porque ela tem a dignidade, a gente vai entrar um pouco nisso, né? Sim. Então, olhe quem nós somos diante de Deus, né? Como que Deus nos criou. Então, assim, é diabólico que está por trás de tudo isso, né? Porque a gente pode facilmente perguntar para as pessoas hoje, Tiago, você tem valor? A pessoa fala, eu tenho valor, mas qual é a fonte do seu valor? Quem que te dá valor? É o que você pensa que você é o que o outro pensa que você é o que você parece ser? Qual que é a fonte do seu valor? E aí as pessoas talvez vão ficar inseguras. A fonte do nosso valor está que nós somos criados por Deus. É Ele quem nos deu uma dignidade, Ele que nos deu um valor que não varia, não oscila com o câmbio, com a bolsa de valores. É um valor que Ele é o mesmo, né? E aí, se a gente não tem essa visão clara de que o nosso valor está em sermos filhos de Deus, a gente fica muitas vezes focado, o meu valor então acho que está na minha aparência, está no meu corpo, está na minha sensualidade, está na minha beleza, e se eu não sou bonito como eu gostaria de ser, eu vou ficar chateado, acho que eu tenho menos valor porque eu não tenho a mesma aparência que fulano, né? Ou às vezes está nas minhas habilidades, nos meus talentos, se eu não tenho aquele talento mais, eu não valho mais nada, né? Então, as pessoas não sabem envelhecer, as pessoas não sabem dar o sentido da própria vida, não está dentro de um projeto. Ela só tem aquele momento para ela viver. Ela não enxergou o projeto, que é muito maior. Ela não enxergou um potencial que é eterno. Ela está enxergando aquele momento, aquele frame, né? Então, não sabe como achar o próprio valor. Influencia muito nos nossos relacionamentos, né? Porque é aquele que é líquido, né? Vai passando pelos dedos. É uma cultura, porque eu vou fazendo isso, eu faço isso hoje, amanhã eu faço de novo, e vou repetindo, de tal forma que aquilo para mim se transforma em normal. E os meus relacionamentos não têm mais solidez, né? Tipo, hoje eu tô com você, amanhã eu tô com outra pessoa, eu tô com outra. Hoje você é meu amigo, mas amanhã você não é mais. E então eu não consigo criar um relacionamento sólido com estrutura, não é isso? Isso, tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que ele fala exatamente disso, que ele diz que toda a análise da sociedade que ele faz hoje é uma análise da sociedade líquida. Ele tem um livro chamado Amor Líquido, mais ou menos, a tradução mais correta seja essa, em que ele fala que as pessoas não conseguem mais ser comprometidas umas com as outras. Então,
existe uma coisa boa do líquido, ele se adapta, né? A gente coloca essa água nesse copo, ela se adapta de um jeito diferente de um vaso. Mas não tem a solidez suficiente para que seja constante. Então, quando a gente fala desse relacionamento líquido, desse elemento fluido, que passa, às vezes, pelo sexo livre, que João Paulo II fala, que fala sobre esse descarte que existe na cultura de descarte no próprio aborto. Então, a gente está falando de pessoas que não estão comprometidas com algo que é muito crucial dentro da teologia do corpo, que também faz parte de uma outra obra de João Paulo II, que é amor e responsabilidade. Então, quando a gente descarta a responsabilidade dentro do amor, então a gente acaba sendo descomprometido com o outro. Eu não tenho a responsabilidade com o outro. Consequentemente, não tenho nenhum nível de consideração com aquilo que a pessoa é, com aquilo que a pessoa sente. E se não estiver servindo para mim, se não estiver me dando prazer, se estiver me dando trabalho, como a gente fala lá no Ceará, então descarto. Não tem para que ficar desse jeito. E como o Thiago falou, sempre atrás de alguma noção positiva, né? Eu sou livre para fazer o sexo, meu corpo, minhas regras, então eu posso abortar. Pobre está sofrendo, vamos acabar com o sofrimento deles, vamos adotar a eutanásia. Mas a gente esquece que por trás está esse não comprometimento com o outro, essa não responsabilidade. A palavra de Deus, né, o lobo em pele de cordeiro, né? Então vai se mostrando numa aparência muito positiva, mas que no fundo, né? E Rafa, será que o pessoal aí está interagindo com a gente? Vamos ver quem vai. Vamos trazer alguns comentários aí? Vamos. Está dizendo sobre isso. Atenção, lembrando que quem interage concorre. Então, se você interagir, vai estar concorrendo aí os 2 livros, O Brilho da Castidade, do professor Felipe Aquino. No final do programa, a gente vai estar sorteando. Vamos lá conferir alguns Vamos comentários. lá. O Wesley já começou aqui, divulgando. O Wesley diz, uma sociedade sem freio e sem fé, a falta de consciência dos planos de Deus para com nós nos impede de caminhar na santidade. A Carla Bessa, ela fala, a sociedade quer que escolhamos o caminho largo. A sociedade ensina que não há problemas em escolher coisas fáceis, em descartar objetos e pessoas quando não nos convém, ou quando não somos atendidos em nossas vontades. Precisamos buscar as coisas do alto, o caminho estreito e que nos leva ao céu. Depois tem o Aguinaldo. Temos vivido em meio a essa cultura do já me saciou, não me serve mais. Uma cultura do uso somente para me saciar. Depois de saciado ou enjoado, joga fora, sem medir as consequências que isso pode causar. E isso, né, pode causar na pessoa e também naquele que foi descartado. É uma mão de via dupla, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou descartando a pessoa, estou ferindo ela inconscientemente, também eu estou provocando mal em mim. Todo mundo vai sair no prejuízo. Exatamente. O Felipe, ele diz, perdemos todas as rédeas, é isso. Curto e direto. A Regis diz, hoje estamos na cultura do tudo pode e a vida tem deixado de ter seu precioso valor. Depois ela complementa. Com a perda da fé de muitos cristãos, a cultura do descarte tem entrado na sociedade e família sem muito questionamentos. Eu descarto a vida como descartasse um celular. Muito triste isso. E depois aqui, ela entende sobre o assunto, gente, porque ela comentou várias vezes. E mais uma vez aqui, Regis, aprendemos muito com São João Paulo II com a teologia do corpo. Um santo em minha vida que nos ensinou muito, e ele tem ensinado muito pra gente também. A JMJ, o Papa João Paulo II, falou diretamente do assunto com os nossos jovens. E se você também quer falar conosco, vem aqui no @RevoluçãoJesus, deixa ali seu comentário que contribui muito com a gente também. A gente também quer saber o que você acha sobre a cultura descartável. Muito bem, então olha só, fica aqui com a gente, já já a gente volta, tá bom? O intervalo é rapidinho, enquanto isso aproveita para você estar interagindo, tá ok? Para você estar concorrendo e o assunto continua no próximo bloco. Revolução Jesus, 7º capítulo da série Eros, Cultura do Descarte. Já já está de volta. Pessoal, como foi rapidinho, a gente está de volta e a gente segue aqui com o 7º capítulo da série Eros. Estamos falando da cultura do descarte com os nossos convidados aqui, o Guilherme e o George. Já deu pra gente aprofundar um pouco na temática no primeiro bloco, mas claro que a gente quer continuar e aproveitar cada instante, né? E uma coisa muito interessante que a gente pode perceber na teologia do corpo toda, de maneira
explícita ou implícita ali é como São João Paulo II vem trazendo e resgatando o valor, né? A dignidade da pessoa humana. Então isso é muito importante a gente salientar, porque por trás do combate de uma cultura do descarte, quer dizer o quê? Nós estamos dizendo, para aí, existe uma dignidade que é própria do ser humano, que é diferente do valor de um objeto. Então isso é muito importante a gente salientar, porque as pessoas também foram perdendo, nós vamos perdendo o valor dessa dignidade, né? Sim. Essa cultura do descarte, Tiago, ela é uma visão materialista, é uma visão fragmentada, imediatista, né? Então as coisas vão ter o valor no momento, depois se descarta, né? E a teologia do corpo, ela apresenta para nós, ela desvela para nós um plano que mostra o nosso valor, né? Onde que a gente vai aprender a dignidade da pessoa humana? Quando a gente olha de onde a gente veio, quem nos quis dessa forma, né? Quem nos criou dessa forma, e que somos parte de um plano, né? Eu costumo brincar, a gente não é fruto de uma distração de Deus, Ele nos criou, né? Nós fazemos parte de um plano que é maravilhoso, né? Nós somos criados para dar certo, para nos realizarmos no amor, né? Então, se a gente não entende esse plano, né, que o Criador, né, fez para nós, a gente não vai aprender essa dignidade da pessoa humana, não vai aprender no trabalho, não vai aprender na faculdade, não vai aprender na televisão. A gente vai precisar aprender dentro desse plano de Deus, e muitas vezes onde isso mais facilmente se revela para nós é na vida da família, é na vida, no testemunho dos nossos pais, muitas vezes, no testemunho de outros casais próximos que vão nos testemunhar, né, que a família vale a pena, que o matrimônio vale a pena, que tem algo de divino, né? Não foi feito para acabar, não foi feito para ser descartado, mas tem algo de divino e eterno nesse plano que Deus nos chama. Né? Isso amplia, né, a nossa compreensão e até a maneira como a gente se vê e como a gente vê as outras pessoas, né? Porque do contrário a gente vai caindo num esvaziamento, né? Até uma falta de sentido, porque eu fui feito para algo tão nobre, tão digno, tão elevado, de repente quando eu vejo, eu tô até, e aí a gente pode dizer para os relacionamentos, né? Quantas pessoas que se tratam como objeto, se comportam como objeto, né? Se eu não sei o meu valor, eu vou me submetendo. E aí os compromissos não vão acontecendo, né? Eu não consigo me comprometer com alguém, né? Porque eu não sei o valor, né? Eu sempre gosto de dizer, a pessoa diz assim, nossa, as pessoas não me valorizam. Mas sou eu que, a minha postura muitas vezes não mostra o valor que eu tenho, né? Por conta das escolhas que eu faço, aquilo que eu me submeto, né? Em um relacionamento, peraí. Se eu tenho valor, eu não preciso ficar me rastejando, né? Eu fui feito para rastejar, eu fui feito para andar, ter postura, né, de filho de Deus. Então isso é muito importante, né? Quando eu sei o meu valor, eu não aceito menos daquilo que eu reconheço, né? E como que é essa questão, Jorge? Porque hoje a gente está falando do valor, né? E a vida, por muitas vezes, parece que vai perdendo valor. Quando a gente trata do sexo livre, do aborto, do divórcio, né? Eu estava vendo uma pesquisa e no começo do ano, até maio, a gente tem um número de quase 30 mil divórcios nesse ano. Então, as pessoas, elas estão perdendo a vontade de lutar por aquilo que é o matrimônio. E aí, depois a gente vê a eutanásia, alguns países aprovando a eutanásia. O que tem acontecido com essa questão do valor à vida? Bem, cada vez mais tem diminuído, né? Essa ideia do que é de fato a vida, né? Então, se a gente olha a vida com uma perspectiva pontual, nessa existência que nós vivemos, né, aqui na Terra, nós podemos facilmente enveredar esse caminho. E quanto mais a gente se distancia de uma visão cristã acerca do que é a vida e do que eu nasci, do que é esse projeto que o Guilherme tanto falou, que João Paulo II também fala, eu acabo me perdendo dentro dessa ideia do que o outro de fato tem como valor enquanto vida, né? Então aí, como você falou, dentro dessas 4 esferas principais, né, que nós conseguimos ver, a gente identifica exatamente essa perca dessa sensibilidade do outro, né? Quer seja no aborto, né, existem situações muito delicadas, muito dolorosas. A gente teve aqui semana passada o padre que conversou um pouco, falou um pouco sobre isso, sobre o trabalho que faz lá na associação. Mas existem casos que não, em que as pessoas engravidam, né, têm relação sexual, engravidam, e porque não querem ter responsabilidade nenhuma, abortam. Não é? São casos mais complicados. Então, parece que cada vez mais a gente tem perdido essa noção de eternidade que cada um porta, né? Essa possibilidade de eternidade que cada um porta, e isso vai se perdendo também nos nossos relacionamentos, mas também revela uma outra situação anterior, né? Não só do sentido da vida, mas nesse caso do divórcio, né? Esse crescimento absurdo de divórcio que teve, né? Se a gente for parar bem, foi exatamente na época aí da pandemia, em que mais tempo a gente passou em casa, e aí foram começando a revelar problemas, sintomas que já existiam, mas faltou a responsabilidade para tratar aqueles problemas. O que é mais fácil?
acabar, vai para um lado, vai para o outro, cada um segue a sua, e aí eu descarto o outro, eu descarto aquilo que nós construímos juntos, né, que seja num lar, num ambiente familiar, ou então eu descarto através da eutanásia, do valor que aquela pessoa viveu durante toda a vida, ali ela se esforçou para estar junto comigo, teve um papel importante na minha vida, mas porque já está no fim da vida, não tem mais um sentido, não me dá mais prazer, é um peso, se torna um peso, então eu descarto. Cara, e é tão nítido, né? Se a gente for ver pela Sagrada Escritura, como Deus é o gerador de vida e quer a vida, né? Jesus venceu o quê? Jesus venceu a morte, né? Porque, de fato, a morte seria um ponto final depois que o pecado entrou no mundo, então ela se tornou uma passagem. Nós somos chamados à vida eterna. Jesus veio nos trazer vida em abundância, então isso é salientado. E muitas vezes a gente acaba conferindo alguns discursos aí de que não, peraí, mas não é bem assim, né? A vida mesmo e tal. Aproveite o seu dia. Então não é, mas a gente vai ver, isso tá a vida, a abundância de vida, a vida eterna. É tanto o desejo no plano original de Deus que não faltam exemplos e citações que vão nos apontando para isso, né? Então a gente começa a entender que não só a gente precisa se conscientizar, mas a gente precisa começar a combater a cultura do descarte. E existem armas para que isso comece a acontecer. Sim. Numa sociedade que, como a gente está caracterizando aqui, Tiago, com todos esses problemas, essas doenças, né, a cultura da morte, como é que a gente reverte? Esse é um desafio para nós. Como a gente cria uma cultura da vida, né? E aí, como na sociedade a gente não tem visto os exemplos brotarem muitas vezes, a gente se volta para o santuário da vida, que o João Paulo II diz que é a família, né? Se as famílias estão sofrendo tanto, o que está errado nessas famílias que estão se formando? As famílias a gente precisa se preparar para formar as famílias, né? A gente que é vocacionado sabe que é um combate enorme hoje. Então, quantos jovens aqui assistindo a gente hoje estão pensando, né? Às vezes no namoro, mas talvez não estão pensando em formar uma família, né? Estão pensando em relacionamentos, mas será que estão se preparando de fato para formar uma família que seja um santuário da vida? Né, onde vai combater essa cultura da morte a partir do seu relacionamento com o seu cônjuge, na educação dos seus filhos, né? Isso não se improvisa, senão se descobre numa pandemia que as coisas não vão bem, né? Então é preciso se preparar, é preciso buscar hoje mais do que nunca, né? Certamente é um caminho de santificação, cada um hoje que decide formar uma família, né, que seja um santuário da vida, né? E é um caminho maravilhoso, né? É o que Deus nos chama hoje, nos tempos que nós estamos, né? Que tenhamos jovens corajosos para assumir esse desafio, né? E nós estamos do lado da vida e do lado da verdade, né? Nós estamos do lado mais forte, né? Não podemos nos intimidar em ver um cenário que às vezes parece desfavorável. Alguns ali caracterizaram, né, nos comentários, poxa, perdemos as rédeas, agora já era, né? Eu olho para o lado e não vejo as pessoas buscando isso, mas nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança. Fato. Eu sei, agora que a gente sabe desse plano que Deus tem para nós, agora é questão da gente abraçar ou não, né? É colocado para nós esse plano diante de nós, mas ele não está automaticamente disposto. Eu preciso abraçar, eu preciso construir com a minha vida, né, esse plano de Deus, esse projeto precisa se concretizar na minha vida, né? Então, um grande desafio para nós, né? E eu acho interessante, né? Às vezes, a maior arma de combate ao mal, é claro a gente combater diretamente, mas é enobrecendo o bem, o belo, né? Quando a gente enobrece aquilo que é o plano original de Deus, quando a gente valoriza a família, isso vai chamando aos olhos porque dentro de nós ressoa, porque nós somos criados para isso, né? Eu sempre gosto de usar esse termo, né? A nossa alma reage, né? Ela assim, não é isso, é isso. É porque é o encontro com a verdade que traz isso dentro de nós. Bom, Padre Diego também chega aqui para contribuir conosco. A última participação dele, portanto, parte 2 do 7º capítulo da videoaula. Bem-vindo mais uma vez, Padre Diego. A revolução sexual e tantas ideologias trabalharam justamente para tentar fazer com que o sexo fosse algo mais valorizado, mais difundido. Mas a difusão do ato sexual fez com que justamente a sexualidade fosse desvalorizada. Outra consequência dessa divisão entre amor e responsabilidade é a vulgarização da mulher, que vai cada vez mais sendo apenas um objeto para a sociedade. Depois, a objetificação da própria pessoa como um todo, homem, mulher, família, filhos, gerando inclusive uma mentalidade contraceptiva, como nós falávamos, gerou-se então a cultura na qual nós vivemos. As consequências que uma cultura de descarte, com uma mentalidade de descarte, trazem para nós são o sexo livre, porque, afinal de contas, eu posso descartar o meu parceiro sexual.
Depois, o próprio divórcio, porque eu posso descartar, inclusive, meu marido, minha esposa. Eu posso descartar, inclusive, uma pessoa causando o aborto. Eu posso descartar uma pessoa já idosa através da eutanásia. O descarte, portanto, vai cada vez mais sendo difundido. Nós descartamos roupas, descartamos objetos, descartamos carros, descartamos casas, mas um limite não nos foi posto e chegamos ao momento em que descartamos pessoas. Quem quiser ganhar a sua vida, diz Jesus, deve perdê-la. Tem uma coisa que nós não estamos dispostos a descartar, somos nós mesmos. Porém, é justamente quando eu perco a minha vida por amor, no amor e para o amor é que eu me encontro. E eu perco a minha vida justamente quando eu me dou para o outro. São João Paulo II diz assim: nesse caso, o ato conjugal, destituído da sua verdade interior, porque privado artificialmente da sua capacidade procriadora, deixa também de ser ato de amor. E o homem não pode viver sem amor. Se ele vive sem amor, ele deixa de ser homem. Se ele deixa de ser homem, ele está abandonando a sua dignidade. A teologia do corpo aparece então como uma contra-revolução, porque diz São João Paulo II que o corpo tem uma pedagogia, ele nos ensina. É o próprio corpo humano que vai mostrando para nós a verdade sobre nós mesmos, com a riqueza dos ciclos férteis da mulher, com a riqueza da fertilidade masculina, com a riqueza da complementariedade e a beleza da união matrimonial. Existe toda uma pedagogia do corpo. Existe uma beleza na castidade conjugal, entrega, doação, cruz, ressurreição. É a partir dessa complexidade, porque nós somos complexos no bom sentido da palavra, que nós vamos encontrando aquele único caminho para libertar o homem da escravidão, que é o amor. O corpo vai então mostrando para nós e mostrando para marido e mulher, para aqueles que são chamados ao matrimônio, que existe uma ascese, existe um caminho de santificação ali, naquele caminho de matrimônio, assim como existe para quem se faz celibatário e encontra um caminho de santificação ao deixar de constituir uma família para se dar inteiramente para Deus, também no seio de uma família existe um caminho de santificação, onde cada um dos membros daquela família esquece de si para se dar ao outro e não descarta o outro em vista de si. Aqui nós temos aquela norma personalista de São João Paulo II. Eu sempre preciso lembrar que o meu próximo não merece outra coisa que não seja amor. Nós vamos chegando ao fim desse ciclo de vídeos sobre a teologia do corpo. É sempre muito bom lembrar a verdade para a qual Deus nos criou. E São João Paulo II é um grande mestre para traduzir o Evangelho ao homem de hoje. Obrigado a você que esteve aí conosco nesses dias e queria encerrar esse vídeo com uma fala de São João Paulo II que foi repetida por ele em diversos momentos. O homem não pode viver sem o amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível e a sua vida é destituída de sentido se não lhe for revelado o amor. Se ele não se encontra com o amor, se o não experimenta, se o não torna algo seu próprio, se nele não participa vivamente. E por isso, precisamente, Cristo Redentor revela plenamente o homem ao próprio homem. Deus abençoe. Valeu, hoje quase fui. Valeu, Padre Diego, obrigado mesmo por toda a contribuição que o senhor nos deu nessa série toda. E agradecer também a pousada Água Viva. Hotel, né, gente? Hotel Água Viva. Fica aí a dica, você que vai vir aqui para Cachoeira Paulista, você pode aí acessar e também
verificar para você poder estar hospedado aí no Hotel Água Viva, que é próximo aqui à Canção Nova. Então, muito obrigado aí por ter nos cedido o espaço para poder estar gravando essa série. E o abraço também vai para quem está interagindo com a gente aqui. Quero mandar aqui trazer algumas interações, como a do Vinícius Moraes. Cultura do utilitarismo, que vê o próximo como algo, como objeto, como consequência disso. A vida humana e o amor humano fica banalizado, somente abrindo-se ao plano divino de amor do Criador, a vida humana e as relações humanas são verdadeiramente transformadas, transfiguradas. Ó, a gente dá para escrever um livro com os comentários aqui do pessoal. Abraço para Maria Luísa, que também interagiu com a gente, falando da cultura do descarte. Perante a Deus somos todos irmãos, e com a cultura do descarte estamos usando o outro e o jogando fora. Um dos maiores mandamentos é amar o próximo, o amor é doação e essa cultura tem a ver também com a do cancelamento, que também é desumano. Se Deus que é justo perdoa o pecador, por que esse não perdoa outro pecador? Eita, receba essa. Eneida, na cultura do descarte tudo é efêmero, tudo é supérfluo. O que conta nessa cultura é o prazer, é a falsa liberdade e a vida sem compromisso com a verdade. Infelizmente, nos tempos atuais, os jovens estão mergulhados no hedonismo e nas vaidades, inclusive do corpo. Uma pena mesmo. Mas há também jovens que estão buscando a santidade e o Revolução Jesus está aí para comprovar essa verdade do reino. Aí sim. Abraço, obrigado a todos vocês que estão interagindo com a gente. Lembrando que quem está interagindo vai estar concorrendo estes 2 livros, O Brilho da Castidade. E dou mais uma dica antes da gente ir para a mesa, que é a Bíblia Jovem, gente. Olha que Bíblia top. Afinal de contas, Deus é jovem, já nos disse Papa Francisco. E essa Bíblia tem um diferencial. Nós, nas páginas introdutórias, inserimos o método da Bíblia no meu dia a dia, para você aprender a fazer seu diário espiritual, seu estudo bíblico. Afinal de contas, é uma maneira prática de como você extrair a riqueza da palavra de Deus. Esse método inspirado pelo Padre Jonas há tanto tempo, tá ok? loja.cançãonova.com para você adquirir a Bíblia Jovem Canção Nova. Você já tem a sua, Rafa? Eu já. Tem mesmo ela? Eu tô precisando ganhar outra. Loja Aqui, ó, Canção Canção. Nova, por favor. Gente, acabei de ganhar uma Bíblia. Ah, pô, vai devolver no final do programa. Quando faltar na produção é porque ela tá na minha casa. Só trazer na segunda-feira tá valendo. Mas falando em dica, a gente separou um filme muito bom que fala um pouquinho da cultura do descarte. Então segue a dica pra você. You're not real. You're copies of people out here in the world. No, don't shoot him. I need him. Don't shoot, I need him! He's my clone! I'm Tom Lincoln. He's lying! I'm Tom Lincoln! Uau! A gente tá esperando pelo seu comentário, Jorge. Fique Jorge, nosso analista de filme aqui. O que tem a ver a ilha com João Paulo II, cultura do descarte, teologia do corpo, né? Que a gente vai tentar decifrar aí, né? Ninguém é chamado a ser uma ilha. Não é isso. Ah, Mas gente. a ideia do filme é tratar a fabricação de clones humanos para que eles possam utilizar os órgãos desses clones para salvar a vida da pessoa, entre aspas, real. Porque, de fato, só aquela pessoa é real, aquele que foi produzido no laboratório não é. Lógico que essa é uma ficção científica bem ampla, não está dentro ali das catequeses de João Paulo II, mas ela trata de uma situação que, dentro da bioética, da ciência, a ciência mais moderna, muitas vezes aparece,
que é a utilização, às vezes, e aí você pode pensar da própria reprodução, né, de fetos, né? Fetos, quase que não sai. Fetos in vitro para ali retirar as células tronco, outras fabricações não de homens e mulheres, como no caso acontece no filme, né? Mas de produção artificial de membros, de partes do corpo humano, e aí de coisas mais complexas, como é o caso de uma coisa chamada mind uploading. Acho que eu falei certo. Falei certo? Você que esteve na Austrália, você sabe bem o inglês. Mas que é a ideia de dar uma manutenção da vida sem limites, né? Se por um lado a gente tem a eutanásia, que acaba com a vida, a gente tem essa ideia que está criando aí dessa fonte, dessa juventude eterna, que ninguém quer morrer, que ninguém está disposto também a passar para a vida eterna, né? Que existe a eutanásia, mas também existe a distanásia, né? Que é quando você vai ampliando demais a própria vida de uma forma irregular. Então, quando a gente entra na questão da bioética, no caso da mind uploading, que tem a ver com neurociência, é como se tratasse o homem como se fosse um computador. E por conta dos circuitos neurais que passam pelo nosso cérebro, eles poderiam captar a memória daquela pessoa e depois que ela morre, essa memória é jogada na inteligência artificial. E isso parece filme, mas já acontece. Foi acho que um mês atrás, na Coreia do Sul, uma mãe que perdeu uma filha durante um acidente e ela começou a se relacionar com a inteligência artificial com as memórias da filha. Então, ela se emociona ao falar com a filha, mas não é a filha, mas são as memórias da filha. Então, a gente entra dentro desse ambiente mais vasto da tecnologia moderna, da nanotecnologia, da neurociência, em áreas muito perigosas, onde a gente perde também esse sentido de vida. Quer seja no uso de fetos, no uso de células-tronco, né? Que muitas vezes são tecnologias que têm, mais uma vez, aquela temática positiva, né? De salvar o outro, de ajudar, o discurso positivo está por trás, mas que fere aquilo que é o sentido original. Então, para a gente também estar atento àquilo que surge para nós como novidade, que a gente, opa, isso daqui parece ser uma coisa boa, mas que talvez não está dentro desse próprio sentido do valor da vida e que está muito presente também já hoje. Caraca, os extremos aí, né? Sim. Vai de um lado, vai para o outro, e aí que... O Guilherme, como ter essa sutileza de perceber, cara, isso aqui está desviando, isso aqui está se perdendo, isso aqui não está no plano original. Claro, o conhecimento, a leitura, a busca, mas como que eu percebo isso? Sim. Tem uma chave que eu acho que São João Paulo II nos deixa, eles volta isso com frequência, é olhar a antropologia adequada, né? E o que significa antropologia adequada? É saber responder o que é o homem de fato, né? A gente não precisa se tornar antropólogo para responder isso. O que é o homem de fato? Quem é capaz de responder o que é o homem em todas as suas dimensões, com toda a sua dignidade, né? A hora que a gente entende isso na sua profundidade, isso é chave para a gente entender se uma tecnologia é ética ou não, se determinada proposta política é boa ou não, porque qual é a visão de homem dentro dessa proposta de sociedade, nessa política, se essa visão econômica, ela é boa ou não. Olha, tem coisas que, tanto faz, mas tem coisas que ferem a visão de um homem segundo Deus o criou, né? O ser humano, aí a gente está falando homem e mulher, né? Se a gente não entende essa antropologia adequada, a gente fica à mercê de um brilho, de uma novidade que parece ser muito boa, mas às vezes esconde, né, enormes perigos, né, para a nossa dignidade humana. Se a gente tira o amor, né, das coisas, a gente vai perdendo tudo. Se eu não tenho amor pela pessoa, eu posso fazer com ela aquilo que eu quiser. Né? Então a gente vai vendo o amor se perdendo no meio das atitudes. E antes até mesmo da gente assumir uma posição, é importante eu pesquisar o que está por trás disso, né? Nossa, parece algo tão bom, então eu já vou assumir. Não, pare ali, pesquise, vai atrás para saber o que realmente está ali na base daquela situação, né? Isso quando não usa o próprio amor como uma desculpa, né? Exatamente. Então, tipo, até uma das videoaulas o padre falava, né, que às vezes o homem busca amor através do sexo e a mulher busca no sexo o amor que falta. Então, a forma como se desvirtua a própria noção de amor para valorizar algo que não é amor. Então, essa antropologia, essa ética cristã que João Paulo II traz, também tem que ser colocada no meu relacionamento com o outro, né? Como eu estou amando? Será que eu estou amando dentro do projeto, do plano original de Deus, já que a catequese da teologia é o amor divino, né? Dentro do amor humano, nas relações humanas? Então,
essa sacada é importante. Fica essa pergunta aí, né, gente? Que interessante, a gente termina a série com uma pergunta. Pronto, olha que interessante. Pra gente poder refletir. Mas como você já sabe, o Revolução Jesus tem esse propósito, né? De abrir para reflexão. Mas nós trazemos aqui várias luzes, né? O que São João Paulo II faz, mas para que a gente também aprenda a analisar, para que a gente aprenda a ver o que está por trás, para que a gente aprenda a se posicionar. Afinal de contas, existem valores que são inegociáveis e nós, como cristãos, não podemos abrir mão deles de forma alguma. Então, acredito que essa série tenha te ajudado. Mas antes de a gente dar tchau, literalmente, Jorge, você vai ter que fazer às vezes... Ah, o copo veio até você hoje, gente. A caneca já está aqui, A caneca gente. veio, a caneca, melhor dizendo, né? Vamos ver quem vai levar. São 2 livros, O Brilho da Castidade. Vamos lá. O primeiro foi o Wesley Barbosa, que também marcou várias pessoas, né? Então o Wesley vai levar para casa. Ele ganhou pela segunda vez, gente. E o segundo sorteado foi a Rosiane Ribeiro Amódio, que também vai receber o Brilho da Castidade na sua casa. E se você não ganhou, loja.cancionova.com. Cara, Guilherme, muito obrigado, viu, brother, pela participação agradeço, aí, a eu que contribuição, agradeço. que foi muito rica. Eu que agradeço. Manda um abraço para a Paróquia Sagrada Família, lá de São José dos Campos, os meus crismandos. Legal, né? legal. E mais uma vez, obrigado por estar aqui com vocês, partilhando essas coisas tão boas. Legal, abraço também a esposa que tá aqui, né? Agradecer minha esposa linda, Vanessa, que está Tá aqui. aqui junto. E esse é o Gabriel. Gabriel, meu amigo, também, veio aqui ó, pra dá me uma luzinha acompanhar, aí, ó, Gabriel, isso interceder. mesmo. Obrigado mesmo aí pela presença aqui no Revolução Jesus. A série acaba, mas a missão Revolução Jesus não! Semana que vem a gente volta com o quê? Não sei, você vai acompanhar segunda-feira e vai ficar por dentro. Graças a Deus, muita coisa boa vem por aí. Valeu, Rafa! Olha para aí que Jorge tem um Só recado. lembrando, quarta-feira, 1h da tarde, no perfil do Revolução Jesus, vai ter a live com o Thiago Marcon e também com o Padre Diego para a gente finalizar esse processo do Eros. Manda sua pergunta, daqui a pouco vai estar lá no nosso Instagram, caixinha de perguntas, para os dois responderem. Por isso, gente, um produtor assim, eficiente é assim, gente. Olha só, produtor, apresentador, é tudo, viu? Grande abraço, Deus abençoe você. Valeu, tamo junto.